Amados e queridos irmãos, nós estamos de volta para trazermos mais uma videoaula. Dessa vez nós queremos trazer um comentário sobre a lição de número 10. Já chegamos, portanto, à nossa 10ª lição da nossa Escola Bíblica Dominical, seguindo a sequência de estudo do livro de Êxodo. Então nós já vamos estudar a última lição com base no livro de Êxodo. Semana que vem a gente já vai estar fazendo aí o primeiro comentário da lição com base em Levítico, que é as 3 últimas lições desse trimestre. Então, o nosso estudo de hoje é com base no capítulo 35 a 40. E o tema, falar sobre o tabernáculo. Esse é o tema da lição que nós vamos trazer esse breve e sucinto comentário, que tem aí o objetivo de trazer mais informações e clareza para que nós possamos ir bem informado para a nossa escola bíblica dominical. Então, quando a gente fala sobre tabernáculo, a gente precisa entender que o tabernáculo significa moradia ou morada. Ainda que a gente vai entender, com base aqui nesses 5 capítulos, a gente vai entender que esse tabernáculo era apenas um tipo do que Cristo seria, ou que tudo que está nesse tabernáculo vinha se cumprir fielmente na vida de Cristo. Tanto os objetos, a gente vai aprender sobre 6 elementos que vai compor aqui esse tabernáculo, vamos dizer que 6 símbolos aqui que vai ser fielmente cumprido na pessoa de Cristo. Tanto os que ficavam no pátio, como os que ficavam no lugar santo e o que ficava no lugar santo dos santos. Então aqui a gente já tira uma visão mais apurada, olhando o tabernáculo como uma planta baixa. A gente já observa que ele tinha 3 divisões. A primeira divisão era o pátio, a segunda o lugar santo e a terceira o lugar santo dos santos. Lembrando que nessa primeira parte, que era o pátio, ali podia entrar, algumas pessoas podiam entrar, como por exemplo toda a tribo de Levi. Ela tinha acesso a entrar nesse pátio, porque eles iam trabalhar ali. Tanto sendo sacerdote como um simples levita também trabalhava ou auxiliava nesse pátio. Mas já no lugar que é considerado como lugar santo, apenas os sacerdotes ali, eles tinham, vamos dizer que uma autoridade, ou autonomia para entrar neste lugar e assim ali fazer a troca que era feita dos pães que ficava sobre a mesa. Todo sábado eles trocavam e também eles sempre trocavam ali o incenso, porque a gente vai ver que ali vai ser encontrado um altar de incenso, onde o fogo ele nunca se apagava, que é o que a gente lê lá em Levítico, onde o fogo continuará ardendo sobre o altar. Era, portanto, nesse lugar santo. E no lugar santíssimo, só o sumo sacerdote podia entrar. E isso uma vez por ano. Não era todo dia, não era a cada 7 dias, não era uma vez por mês, não. Mas apenas uma vez por ano para fazer aí, ou vamos dizer que aquela festa que era anual, que era a questão da festa da expiação, que era onde o sumo sacerdote ele passava uma semana no tabernáculo, se preparando para essa festa, para que no dia ele viesse fazer a expiação do pecado de toda a nação. Então, quando se trata da questão da geografia, onde se encontrava o tabernáculo ele era colocado bem no centro de todo o arraial dos hebreus. Ficava 4 tribos para um lado, 4 para outra, 4 numa lateral e 4 para outra, para dizer que a gente vai entender que é 12 tribos, e a gente vai ver que essas tribos, elas ficavam, o tabernáculo ficava bem no centro dessa tribo. É Deus dizendo que estava no meio do seu povo. Era Deus querendo dizer que sempre estava, a sua presença estava sendo representada por meio desse tabernáculo. Mas lembrando que tudo isso é um tipo do que ia acontecer mais na frente. Então a gente vai ver que Deus ele já tinha mostrado essa imagem ou essa maquete para Moisés lá no monte.
Quando ele passou aqueles 40 dias lá, o Senhor já estava mostrando para ele como era que era para ele fazer esse tabernáculo. E aí a gente vai ver que vai incluir todos os detalhes. Nada ficou de fora, dessa visão que Moisés teve lá no monte. Tanto a gente vai ver que as cores, ali vai ser um tipo de Cristo. Então a gente vai ver que vai ser usado ali o púrpura, a cor branca, a cor azul. Todas essas cores elas simbolizam, porque vai ser as cores das cortinas e elas vão simbolizar acerca da pessoa de Cristo. Vai ter uma mensagem, por trás de cada detalhe. A gente vai ver que o material, como a prata, o bronze, o ouro, a madeira de cetim, tudo isso também simbolizava ou apontava para Cristo. E a gente vai ver acerca também dos elementos, que a gente encontra no tabernáculo. Cada elemento ali tem uma simbologia. Por exemplo, as cortinas, a mesa, os pães, as bacias que os pães eram colocados em cima, a pia que ficava lá no pátio, a água limpa que estava sobre a pia ali, que era de bronze. Então a gente vai ver que até o altar, que era do sacrifício, aquele altar que ficava lá no pátio, onde trazia os animais, e ali aqueles animais, eles eram sacrificados naquele altar, depois vinha com uma bacia, recolhia o sangue, para entregar para o sumo sacerdote levar lá para o lugar santo dos santos, que era onde ficava ali a Arca da Aliança. E na Arca da Aliança, a tampa dela já servia aonde o sumo sacerdote ele aspergia, ali o sangue da expiação, daquele animal que foi expiado pelo pecado. Então, essa tampa é conhecida como tampa do propiciatório, que é onde havia ali a imagem de 2 querubins, e tudo isso a gente vai ver que simbolizava a presença de Deus. Aquela arca que era mais ou menos de 1 metro de tamanho, por 70 centímetros de altura. Então a gente vai ver que todos esses detalhes do tabernáculo, eles apontavam para o futuro, apontava para Cristo. Então é por isso que o capítulo 35 até o 40, ele vai trazer muitas informações acerca dos detalhes. Até os artesãos, eles foram escolhidos, eles receberam uma capacitação espiritual para dar continuidade nesse trabalho. A gente vai ver que as especiarias, que eram os aromas, tudo isso foi fabricado apenas para esse uso exclusivo do tabernáculo. Aquela fragrância que foi feita ali a mando de Deus, a porcentagem de cada planta que era colocada ali, Deus entregou a Moisés, Moisés entregou. Ou seja, era um segredo que ele não poderia repassar para pessoas comuns, para que não fosse profanado. Então tudo ali era consagrado. A gente vai ver que a Arca da Aliança havia aquelas argolas para colocar aquela peça de madeira que era coberta de ouro para carregar. E a gente vai ver que ela só podia ser carregada pelos levitas. Mas antes dela ser carregada pelos levitas, o sumo sacerdote que tinha acesso a esse lugar, ele ia e cobria, sempre com uma cortina, com uma toalha, para que não fosse visto nenhum desses elementos. Tanto a mesa, como o candelabro, como o altar de incenso, como a Arca da Aliança, todas elas, quando o povo de Israel ia sair de um lugar para se acampar em outro lugar, da mesma forma o tabernáculo ele era também levado. E do mesmo jeito que ele era montado aqui, ele era montado lá aonde eles iam. Então, da mesma forma. Então, a porta do átrio era sempre para o nascente do sol. Eles nunca mudavam porque era norma. Era norma de Deus, era o que Deus tinha entregado para Moisés. Então, na lição de hoje, a gente vai ver com riqueza de detalhes acerca vamos dizer, das simbologias do valor que tinha esses elementos. Os que ficavam fora do lugar santo e os que ficavam dentro do lugar santo, que é conhecido como interno. E aqui o comentário da lição, eles vão colocar no mesmo pacote aqueles que ficavam no lugar santo e no lugar santo dos santos, e os externos ele vai usar apenas aqui aqueles que ficavam no pátio, que eram os 2 primeiros. Quando entrava na porta,
né, que era do tabernáculo, quando entrava na porta já dava de cara com o altar ali do sacrifício. Depois lavava-se na pia para poder entrar no Santo dos Santos. Quando entrava no lugar santo, ali já havia o que? De um lado o candelabro, porque ali era tudo escuro, porque era coberto de lona, né, de cortinas, e ali não tinha como enxergar. Então esse candelabro, ele tinha as 7 lamparinas acesas, direto, para iluminar aquele ambiente. De um outro lado, a mesa, né, e uma bandeja com os pães ali da propiciação. E a gente vai ver que antes de entrar no lugar santo dos santos, havia também um altar de incenso, que era onde aquela fumaça que era produzida ali, ela exalava, né, um cheiro muito agradável dentro do tabernáculo. E aí depois é que entrava no Santo dos Santos, que era onde ficava a Arca da Aliança, que era representado pela presença de Deus. Então a gente vai ver com riqueza de detalhes nesta lição acerca, né, de todas essas informações sobre o tabernáculo. Então, para a gente entrar aqui na nossa introdução, a gente precisa logo passar por algumas etapas. Primeiro, apresentando os objetivos, né? Então, a gente vai para o primeiro objetivo, que diz entender o propósito do tabernáculo. Segundo, explicar as peças do tabernáculo e saber que o tabernáculo era uma figura. Então, aqui, os objetivos eles são bem específicos, né? A gente já deu uma pincelada acerca do entendimento, né, do propósito desse tabernáculo, que simbolizava moradia ou estadia de Deus no meio do seu povo, que ao passar dos anos, depois que a monarquia tiver sido instalada em Israel, a gente vai ver que Deus ele já vai, né, aconselhar ou permitir que Davi realize o desejo de fazer uma casa para Deus, onde vai ser feito o templo. E esse tabernáculo, que ele poderia ser mudado de lugar, a gente vai ver que ele vai ficar num lugar permanente, né? E o templo também vai ser uma simbologia que vai apontar mais tarde para Jesus, né? Onde a gente vai ver que esse tabernáculo aqui, ele tinha essas peças, né? E essas peças você precisa destacar que são 6 o número dessas peças, né? Ficava 2 no pátio, que era o altar do sacrifício e a pia. Lá no lugar santo ficava 3 peças e no lugar santíssimo ficava mais uma. Então o tabernáculo é constituído desses 6 elementos que a gente precisa destacar, que todos eles apontam para Cristo. Todos eles Cristo viveu na prática. E a gente vai entender que a gente, quando é cristão, aceita Jesus, a gente vai passando por todas essas etapas. A gente entra no tabernáculo, passa pelo altar, depois passa pela pia e aí vai entrar no lugar santo. Tudo isso confiado no mérito de Cristo. E quando se trata de saber que o tabernáculo era uma figura, a gente precisa destacar que o tabernáculo, ele sendo essa figura, ele não tem ou não pode mais ser, nos dias atuais, visto como válido. Era algo passageiro, era algo efêmero, só para aquela época, para aquele período. Hoje a gente entende, né, que isso apontava para Cristo. E Cristo cumpriu cabalmente todos os símbolos, todas as peças desse tabernáculo. E a gente vê por intermédio aqui dessa passagem, né, de Êxodo 35 ao 40, a intenção, a vontade, o desejo de Deus de habitar no meio do seu povo. E ele vai fazer isso, né, aí por intermédio do sacrifício de Jesus. Porque Jesus, depois que é assunto aos céus, ele vai mandar aí o Espírito Santo para a promulgação da igreja, a inauguração da igreja, e aonde o Espírito Santo vai habitar, né, no meio ou dentro de cada cristão, dentro de cada pessoa. É aí aonde vai se cumprir fielmente, né, esse tabernáculo. Porque o tabernáculo simboliza a presença de Deus no meio do seu povo, e não do seu povo no meio de Deus, né? Porque isso a gente vai ver que já vai ser depois do processo da glorificação, que é onde nós vamos ser tirados dessa terra e vamos passar a habitar com Deus na eternidade, na cidade santa,
que ele tem projetado antes mesmo da fundação do mundo. Aí vai acontecer o oposto que está se cumprindo hoje, porque hoje é Deus quem habita no nosso meio, mas futuramente vamos ser nós que vamos ser tirados desse mundo para habitar no meio de Deus, aonde Deus habita. Então é isso que a gente precisa destacar. Agora nós vamos para o nosso textual que se encontra em Êxodo, que é o versículo 16 do capítulo 40, que diz: E tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. A gente precisa destacar que Moisés, ele fez tudo conforme ele viu lá na visão que ele teve ali no Monte Sinai. Deus mostrou uma maquete desse tabernáculo, porque às vezes a gente olha com a ótica humana e a gente tem que entender que o homem jamais seria possível tirar aquilo da mente dele. Ele não teria como fazer cada coisa no seu lugar, cada detalhe como foi feito o tabernáculo, a não ser que ele tivesse essa inspiração que foi mostrado por Deus. Ali Deus mostrou em uma maquete 3D cada peça para Moisés, e é por isso que a gente vai ver que Moisés, quando ele vai dar as ordens, as instruções para os artesãos, as mulheres também vão ter a participação na fabricação do tabernáculo, na costura das cortinas, até a linha que ia bordar as cortinas ali era consagrada, o ouro, tudo era consagrado. Então a gente vai ver que tudo isso era Deus no controle. Deus deu a instrução a Moisés e Moisés vai passar ao povo. Aqui a gente vai ver agora a nossa verdade prática que diz: tabernáculo simboliza a habitação terrestre de Deus no meio de Israel. Então a gente vê que as informações da verdade prática, ela contextualiza o que a gente já falou aqui no início, que esse tabernáculo, ele simboliza a real presença de Deus no meio da nação de Israel. E quando a gente olha aqui para a nossa verdade prática, a gente precisa destacar que é como se Deus estivesse dizendo que nunca deixaria o seu povo só, nunca deixaria o seu povo, quem sabe, à mercê do tempo, mas estaria presente. E se existia uma forma de Deus estar presente, de uma forma, vamos dizer, de uma visão temporária, era por meio desse tabernáculo. E a gente vai ver que Deus, ele vai se fazer presente. Tanto é que quando a gente lê do capítulo 35 ao 40, a gente vai ver que Moisés ali, ele vai fazer uma tenda, que é fora do arraial, que é conhecido como tenda da congregação, que quando chegava um problema ali no meio daquela comunidade, e eles recorriam a Moisés, Moisés tinha que buscar Deus. Onde era que Moisés ia? Na tenda da congregação. E quando Moisés entrava na tenda da congregação, uma nuvem, uma coluna de fumaça envolvia aquela tenda. E ali ouvia-se Deus falando com Moisés, cara a cara, como uma pessoa fala com um amigo. Então a gente vê que Deus sempre esteve no meio do seu povo. O primeiro ponto da nossa lição, nós vamos falar sobre a preparação. Como se deu a preparação do tabernáculo? A gente vai ver que essa preparação, ela vai partir de Deus. É Deus quem vai chamar Moisés e lá vai mostrar para Moisés e vai dar essas instruções. E a gente vai ver aqui no tópico 1, Deus supre os recursos. Quando a gente fala desses recursos, a gente está falando da preparação para a montagem desse tabernáculo, que já falei aqui que simboliza moradia, de Deus no meio do seu povo, ainda que seja meio que passageiro, efêmero, algo que ia ter o seu prazo de validade, mas Deus, ele vai suprir todos os recursos. Então todo o ouro, toda a prata, todo o cobre, toda a madeira, todas as matérias que foram utilizadas para a construção, todos esses recursos, Deus era quem abençoava. E a gente vai perceber aqui que Deus abençoou tanto esse projeto no coração do seu povo, que o povo vai começar a ofertar, entregar ali para ajudar naquela construção, que
vai chegar um momento em que Moisés vai mandar o povo parar, né, de dar ouro, de dar prata, de dar cobre, de dar bens, porque já bastava. Talvez, a gente vai ver isso, talvez fosse nos dias de hoje, alguns líderes tivessem no lugar de Moisés, quanto mais tivesse, mais eles queriam. Então a gente vai ver que Deus é quem vai suprir nas pessoas essa vontade, esse desejo de ofertar, de fazer parte desse projeto divino que é construir tabernáculo, morada de Deus. Então esse sentimento ele foi sustentado e financiado pelo próprio Deus. Segundo, Deus supre a mão de obra. Assim como Deus supriu os recursos, a gente vai perceber aqui que Deus ele também vai suprir a mão de obra. A gente vai ver que o artesão aqui principal, ele vai ser cheio do Espírito Santo. Os auxiliares dele, da mesma forma, vão ser todos cheios do Espírito Santo. Então, tudo aquilo que eles vão fazendo ali é o Espírito Santo nas rédeas, é o Espírito Santo na direção, é o Espírito Santo tomando eles como instrumentos, como ferramentas para suprir ali todo aquele trabalho. E a gente vai ver que vai ser tudo bem organizado. Não vai haver nenhuma ofensa enquanto eles estiverem construindo esse tabernáculo, porque é o Espírito Santo que vai estar direcionando a cada um deles. Então a obra de Deus, a gente precisa entender que é o próprio Deus que é o principal investidor. É o próprio Deus quem vai financiar, quem vai suprir essa mão de obra. Então a igreja, para fazer a obra de Deus aqui na terra, é por intermédio do próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. Então nenhum homem, por mais de boa vontade que esteja, ele consegue fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo, né, lhe tomar ali os seus talentos, os seus bens para usar. Porque é o Espírito Santo que é a força motivadora para que assim nós venhamos dar conta, né, de fazer tudo aquilo que nós fomos chamados na obra de Deus. Por último, aqui o último tópico desse primeiro ponto, que fala sobre a preparação, o último tópico diz: Deus entrega o projeto. Então perceba que a planta, ela estava aqui na mente de Moisés, mas não significa dizer que foi gerado por Moisés, não, foi o próprio Deus que entregou a Moisés. É tanto que a gente vai ver que a questão é tão detalhista que eles não podem alterar nem 1 centímetro, nem 1 milímetro. Não pode faltar nem 1 milímetro na construção, né, daqueles materiais, tanto das argolas, daquelas varas de cetim que depois ia ser coberta de ouro, das tábuas que ia tapar ali o tabernáculo, das cortinas, dos véus, de tudo isso a gente precisa entender que Deus foi quem deu aquele projeto. Aquele projeto era divino, porque apontava para um projeto maior. Ali era um projeto nacional, era um projeto que a gente pode até dizer que era, vamos dizer, muito pequeno, baseado com o que viria, baseado com aquele que estava apontando. Porque aquele era local, era nacional, mas o futuro seria para toda a humanidade, para todo o universo, para todo o homem. Então a gente precisa entender que esse projeto era só como se fosse uma maquete do que viria ainda pela frente, esse projeto desse tabernáculo, porque a gente vai ver que isso vai se cumprir fielmente em Cristo. Então, segundo ponto da nossa lição, a parte interna. Nesse ponto aqui eu preciso correr porque o tempo já foi. A gente precisa destacar que na parte interna havia aqui a arca e o propiciatório, que é a parte que eu já falei aqui a nível de introdução, que é o Santo dos Santos, que é a parte mais interna, que só quem tinha acesso era o sumo sacerdote. Então, o que tinha lá? Qual era a peça que tinha lá? Lá tinha a arca, que era a arca da aliança. Essa arca da aliança, ali existiam alguns símbolos ali, como a vara de Arão, como as tábuas dos 10 mandamentos,
um pote com maná. Então a gente vai ver que ela tinha uma tampa. Essa tampa ela era usada como propiciatório, que era onde tinha as 4 pontas do altar, que é onde a gente vai ver que o sangue ali, quando era realizada essa festa da expiação, era aspergido sobre as pontas desse altar. E havia também a figura de 2 anjos ali que foram feitos em peças de ouro, né? E a gente precisa destacar que essa era o único elemento, né, que havia no lugar santíssimo. Já o segundo tópico vai falar sobre a mesa e o candelabro. Esses 2 ficavam no lugar santo. Não era no lugar santíssimo, era no lugar santo. Nesse lugar santo, os sacerdotes eles poderiam entrar, que era para trocar ali os pães uma vez por semana, para entrar, para não deixar o fogo se apagar, o fogo do incenso, né, do incensário ali, tinha que continuar sendo soprando, né, vamos dizer que, de uma certa forma, derramando aquela fumaça, né, que exalava sobre todo ali o tabernáculo. Então, nesse lugar podia entrar os sacerdotes. Já o terceiro e último altar do incenso. O altar de incenso era a última parte que a gente vai ter para entrar, né, no lugar santíssimo e estar diante da arca. Então vai ser exatamente aqui entre o altar de incenso e o lugar santíssimo é que vai ter um véu, que é aquele véu que vai ser rasgado quando Jesus morrer, de alto a baixo. Deus vai estar dando livre acesso, dizendo que o sacrifício de Cristo tinha sido aceito. Então a gente precisa destacar isso, que o último passo para entrar no lugar santíssimo era estar diante desse altar de incenso, aonde a gente vai entender nos dias atuais que esse altar de incenso simboliza a oração, né, dos santos, que é o último passo, né, para que você seja ou entre na presença de Deus, é através da oração. Por último, a parte externa. Nesse ponto, a gente vai falar sobre 2 elementos. Quais são esses elementos? O altar do holocausto e a bacia. Em outras traduções vai dizer a pia, né, que é onde a pessoa vai se lavar depois de ter oferecido o sacrifício. Então eles se lavavam com água limpa. A gente precisa destacar que essa água ela sempre permanecia ali limpa. As pessoas se lavavam para poder entrar nessa parte interna. Segundo, o átrio. O átrio é todo aquele espaço que ficava ao arredor ali do tabernáculo. O tabernáculo ele era em uma forma geométrica retangular, né? Então havia espaço entre a parte interna e a parte externa. A parte externa era cercado também, né? Porque havia cortinas. E a parte interna também era cercada por tábuas e cortinas por cima. Então havia esse espaço que era o átrio, conhecido como átrio. Nesse átrio a gente precisa destacar aqui que não era permitido a entrada de mulheres, né? As mulheres não tinham como entrar nesse átrio, mas a pessoa que ia sacrificar, o pai de família, que ia uma vez por ano levar o animal, ele às vezes entrava para entregar na mão dos levitas ali o animal que ele estava levando. E aí depois ele voltava, retornava para fora do tabernáculo. Mas mulher não era permitido entrar. E por último, a questão da consagração. Aqui é onde a gente vai ver que para entrar no tabernáculo não era de qualquer forma. Havia uma preparação. Até as vestes tinha que ser trocado. Não eram as vestes comuns que as pessoas entravam. Tinha que ser em vestes especiais, tanto para o levita, como para o sacerdote, como para o sumo sacerdote. Então eles já entravam com essa consagração. No caso da festa da expiação, que era uma vez por ano, o sumo sacerdote ele já saía da sua casa uma semana antes, para ficar a semana inteira no tabernáculo, para não correr risco de pecar contra Deus. Então a gente já vê essa preparação, essa consagração acontecendo. Então é essas informações que a gente precisa destacar. Que Deus abençoe. Até a nossa próxima lição, em nome de Jesus.